Paz do Senhor, irmãos. Mais uma vez fico feliz de estar aqui com vocês para o nosso estudo sobre a carta de Paulo aos Gálatas. Essa é a nossa quarta e última meditação do livro, então, se você acompanhou os estudos anteriores, eu espero que você tenha sido edificado pela palavra de Deus. E se não acompanhou, eu te convido a assistir também os estudos anteriores dessa breve série que nós preparamos para vocês. Então pegue a sua Bíblia, abra no livro de Gálatas, na carta aos Gálatas, no capítulo 6, que é o capítulo que nós vamos trabalhar, então, nesse último estudo do livro. Mas antes, vamos orar a Deus, vamos pedir que o Espírito Santo possa iluminar os nossos corações. Senhor, nosso Pai, que está nos céus, nós te louvamos, te agradecemos, Senhor, por tua palavra, por tua revelação que o Senhor nos deste, meu Deus. Te agradecemos pelo teu Santo Espírito, Pai, que tem nos ensinado, Pai, a tua vontade. Nos ajude nas nossas dificuldades, nas nossas imperfeições, corrigindo, ó Deus, os nossos caminhos, meu Pai, para que em tudo nós possamos te louvar, nós possamos te agradar, meu Pai. Nos ajude, nos abençoe na meditação deste livro e que nós possamos crescer no conhecimento da graça que vem do teu Filho Jesus. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, sempre como nós temos feito nas aulas anteriores, a gente sempre faz uma lembrança daquilo que nós estamos estudando. Então, para recapitular o que nós já vimos até aqui e para fixar bem aí com os irmãos também. Então, o que nós já vimos é que Paulo ele está enfrentando um falso ensinamento nas igrejas que invalidava a salvação pela fé em Cristo somente, né? Nós vimos até aqui que Paulo ele está confrontando esse falso ensino que estava se infiltrando ali nas igrejas da Galácia. Então, alguns homens perturbadores da fé, como ele menciona, estavam exigindo que aqueles crentes, principalmente os não-judeus, né, os gentios, que eles fossem circuncidados, como sendo uma garantia para a fé deles, uma garantia para a salvação deles. Então, para aqueles homens, era como se eles estivessem dizendo que a fé somente em Cristo para a salvação era insuficiente. Que aqueles gentios, aqueles não-judeus, eles precisavam fazer algo além, eles precisavam demonstrar com algum esforço, eles precisavam praticar a lei que tinha sido dada a Israel, para que aí sim a salvação deles tivesse algum efeito. O que contraria totalmente a mensagem de Paulo, né, da salvação pela fé, e o que a palavra de Deus como um todo nos ensina também. Em segundo lugar, nós vimos que o chamado e o ministério de Paulo foi confirmado pelos apóstolos do Senhor, pelos demais apóstolos, né, que o enviaram então a pregar para os gentios. É interessante isso porque no capítulo 1, nos versículos 11 e 12, Paulo ele diz que a sua pregação ele não tinha recebido de ninguém, ele não tinha aprendido com outra pessoa, mas que o próprio Senhor Jesus o havia dado. Mas, para que não houvesse dúvidas e questionamentos entre os seus ouvintes sobre o seu chamado, sobre a sua autoridade, então ele sobe até Jerusalém para se encontrar com os servos do Senhor, com os outros apóstolos, diante da igreja do Senhor, e ali ele apresenta então o seu testemunho e a sua pregação. E diz que Pedro, Tiago e João, ali entre os apóstolos, aqueles que andaram com o Senhor Jesus, o abençoaram e o encaminharam a pregar a palavra aos gentios, confirmando dessa maneira a vocação e o chamado do apóstolo Paulo. Em terceiro lugar, nós vimos também que Paulo ele chama aquele voltar para as práticas da lei como escravidão. Ele chama isso de escravidão. E ele chama também a firmeza da fé na justiça de Cristo de liberdade no Espírito. Então, destacando aqui, Paulo ele chama o voltar às práticas da lei como escravidão e a firmeza da fé na justiça de Cristo como
liberdade no Espírito. Ele vai dizer que aqueles que receberam uma vez o Espírito e que agora estavam voltando para a prática das obras, a prática das boas obras, a confiança num esforço próprio, esses estavam se colocando novamente sob o jugo da escravidão. Era como se eles estivessem voltando para o regime de escravidão que eles estavam no tempo da lei, né? Escravidão, assim, denominando estar debaixo da lei. Mas, em oposição à escravidão, existe então uma nova vida em que somos livres. E é quando nós confiamos na obra libertadora de Cristo Jesus. E essa é a mensagem de Paulo, que eles não deveriam confiar mais naquele regime de escravidão da lei, mas eles deviam confiar na obra de Cristo, porque essa é a que redime, essa é a que liberta e é a que salva o pecador. E Paulo ele vai apresentar, então, características presentes na vida daqueles que andam agora no Espírito, daqueles que receberam essa libertação do Espírito. E ele vai apresentar, então, essas características que fazem parte agora da vida dessas pessoas. Né? E algo que nós precisamos notar bem, porque essas características aqui, elas são colocadas em oposição para algo que Paulo chama de viver na carne. E por que nós precisamos nos atentar a isso? Porque pode ser que alguém que não crê em Cristo também apresente uma aparência bondosa, uma aparência de alegria, de mansidão. Mas o que Paulo está colocando aqui é que a vida no Espírito, né, ela está em constante oposição à vida na carne. Ou seja, além de todos esses atributos que fazem parte do viver no Espírito, aqueles que receberam uma nova vida, eles não se inclinam mais para as obras da carne, que são colocadas aí como prostituição, imoralidade, inimizade, ciúmes, invejas, bebedices e coisas semelhantes a essa. Então percebe que não é apenas uma soma de características de uma nova vida, mas uma substituição da vida do Espírito pela vida na carne. Aqueles que vivem no Espírito, eles estão agora em oposição às práticas da carne. E isso é bastante importante para nós. E Paulo ele vai encerrar, então, o capítulo 5, né, que nós estudamos, dizendo, se vivemos no Espírito, devemos também andar no Espírito. E essa é a convocação para todos aqueles que creem. Todos aqueles que receberam a justificação de Cristo pela fé. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Mas agora, entrando aí na parte final da carta de Paulo, nós vamos fazer a leitura dos versículos 1 a 5, depois nós vamos fazer a leitura de todo o restante, mas vamos separar em blocos aqui, a gente vai comentando, porque cada bloco tem um assunto bastante interessante para a nossa meditação. Então, primeiramente, do versículo 1 a 5, Paulo ele vai estar falando sobre como deve ser a nossa atitude, né, a atitude daqueles que andam no Espírito, para quando um irmão da igreja, da congregação, da comunidade de crentes, ele peca, ele comete algum pecado. Então, Paulo, nesse trecho, ele vai mostrar de forma muito prática aquelas características da vida no Espírito colocadas em ação, e a gente vai perceber ao longo daquilo que ele escreve. Vamos fazer essa leitura? Gálatas 6, do 1 ao 5, ele diz: Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura, e guarda-te para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana.
mas prove cada um o seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro, porque cada um levará o seu próprio fardo. Paulo ele inicia aqui apresentando uma situação onde algum irmão em Cristo ele foi surpreendido, né, por algum pecado, que desonrou ali o Evangelho de Cristo, que desonrou o nome de Cristo, que afetou a sua caminhada na fé, e como deve ser a forma de lidar com alguém assim. À primeira vista, a resposta pode parecer simples, pode parecer fácil. Entre os mais zelosos, né, os guardadores da lei, não seria difícil responder que a disciplina deveria ser aplicada sobre tal pessoa, deveriam agir rapidamente, de forma muito prática, muito pragmática. Né? Para os liberais, já não seria difícil fazer vistas grossas também, e não se envolver com esse caso. Né? Deixa a situação ali, a gente não se envolve com isso, de forma até despreocupada com as consequências espirituais que a negligência pode acarretar também. Mas Paulo está apresentando um princípio que deveria ser o trato entre todos nós que fazemos parte da família de Cristo. Ele ensina que a correção ela deve ser feita com um espírito de brandura. E você, quando lê aqui espírito de brandura, provavelmente você já se lembrou que entre aquela lista, aqueles atributos que ele apresenta no capítulo anterior, um dos atributos, né, uma daquelas características é a mansidão. Então aqui ele está destacando essa característica. Né? Essa pessoa deve ser corrigida com um espírito de brandura, com um espírito manso. Paulo, vocês percebam que Paulo ele não faz vistas grossas para o pecado. Paulo também não é impiedoso, né, na aplicação da correção, na aplicação da disciplina. Mas ele diz que essa disciplina, essa correção, ela deve ser exercida com mansidão, para corrigir, né, aquele que pecou, para sarar suas feridas e para restaurar essa pessoa na fé. Você vai notar que aqui nós estamos falando de alguém que foi surpreendido por alguma situação. E esse destaque que ele faz é bastante importante para a nossa compreensão. Não é o caso aqui de alguém que vivia de forma rebelde, né, de forma irreverente para com Deus, em uma desobediência deliberada para com Deus, mas é o caso de alguém que de repente ele caiu em alguma armadilha do diabo. Como crentes, nós deveríamos querer ver esse irmão bem e restaurado novamente. Né? Então, com a disciplina, com a palavra de correção, com o aconselhamento, com o acompanhamento aí da liderança da igreja, da pastoral da igreja, para que a enfermidade espiritual ela possa ser curada e não agravada. Palavras impiedosas, palavras ríspidas, né? Uma maneira prática de lidar com o pecado, muitas vezes pode agravar a ferida e não sarar a ferida. Paulo ele não foge da responsabilidade de tratar esse pecado, mas ele ensina o caminho da mansidão. Não é? E ele vai dizer ainda mais no versículo seguinte, ele vai ampliar essa situação, ele vai dizer, levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Ou seja, não é suficiente tratar com brandura apenas o irmão que pecou, mas nós deveríamos também estar prontos para carregar as suas cargas, para aliviar as consequências causadas pelo seu pecado, e estar aberto para que
essa pessoa ela pudesse compartilhar suas dores, né? Abrir o seu coração aí com os crentes, né? Com a família da fé. E é essa forma que Paulo ele está ensinando. Nós deveríamos estar prontos para ajudar, sempre que possível, tal pessoa. E aqui ele não está trazendo um ensinamento novo para aquela igreja, mas ele está trazendo algo que o próprio Jesus ele ensinou. Quando ele disse: "Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo ele é leve." Nas palavras do Senhor Jesus. Então, este é o caminho que Paulo ele está apresentando para tratar o irmão que cai, que é surpreendido por algum pecado. Em segundo lugar, Paulo ele vai também nos mostrar qual deve ser a nossa responsabilidade com o sustento da obra de Cristo. Ele vai dizer isso dos versículos 6 a 10. Acompanhe comigo. "Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, e se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé." É bastante interessante esse trecho, porque geralmente uma leitura feita de forma superficial, a gente não consegue pegar esses detalhes, né? E quando a gente tira do contexto de toda a carta que Paulo está dizendo, às vezes a gente acaba perdendo alguma orientação da palavra de Deus. Mas Paulo ele está introduzindo agora esse assunto para abordar um tema que pode ser bastante delicado, principalmente nos nossos dias. Paulo está colocando aqui que os ministros fiéis da palavra, aqueles que ensinavam o verdadeiro evangelho, eles estavam sendo menosprezados. E eles estavam sendo menosprezados por uma razão. A própria palavra de Deus estava sendo deixada de lado. Quando aqueles crentes eles estavam abandonando o evangelho de Cristo para se voltarem para aqueles falsos ensinos que aqueles perturbadores estavam introduzindo, eles estavam abandonando, deixando de lado a palavra de Deus e com isso desprezando também os ministros da palavra, né? Menosprezando os ministros da palavra. Então, quando a palavra do Senhor ela é estimada e valorizada, aqueles que se dedicam no ensino dessa mensagem também são estimados e valorizados pelos seus ouvintes. É mais ou menos essa ideia que Paulo ele está trazendo aqui, não é? Calvino ele tem uma frase que diz que um dos artifícios de Satanás é privar de sustento os ministros piedosos, de modo que a igreja fique destituída desse tipo de ministro. Então, nas palavras de Calvino, só para reforçar, né, aquilo que nós já estamos dizendo. Mas por que eu disse que é um tema que pode ser delicado para muitos? Porque a gente sabe, nos nossos dias, que no meio da igreja de Cristo existem também muitos impostores da fé, né? Pessoas que se aproveitam do rebanho do Senhor para uma vida de enriquecimento supérfluo, de coisas extravagantes e desnecessárias, enquanto as suas ovelhas passam grandes dificuldades. E nós devemos estar muito atentos quanto a essas coisas, quanto a esses comportamentos. Mas, se você é um frequentador de uma igreja sincera, que prega o Evangelho de Cristo com fidelidade às Escrituras, então é nosso dever estar envolvidos com essa obra.
Nosso dever é nos tornar participantes envolvidos com essa missão. Nas palavras de Paulo aqui, aquele que está sendo instruído, ou seja, aquele que está sendo alimentado pela palavra do Evangelho de Cristo, ele deveria importar-se voluntariamente, de forma voluntária, claro, e não forçada, mas ele deveria se importar de forma voluntária com a necessidade das pessoas à sua volta, com a necessidade da comunidade de crentes a qual ele frequenta e, principalmente, com a provisão daqueles que se dedicam no ensino da palavra. É disso que Calvino ele citou lá atrás, né, que uma das formas do diabo trabalhar é privar de sustento os ministros da Igreja de Cristo. E Paulo ele continua dizendo no versículo seguinte, né, ele emenda esse tema dizendo: de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. E provavelmente você já viu esse exemplo da semeadura sendo aplicada em muitas áreas da vida, né? Esse é um exemplo que pode ser aplicado aí em diversas áreas da nossa vida, não é mesmo? Mas quando a gente relaciona esse versículo com o contexto no qual Paulo está discursando, o que nos parece aqui é que ele está se referindo ainda à questão do valor dado a Cristo e à pregação do seu Evangelho. Quantas e quantas vezes nós podemos nos encher de desculpas, de justificativas vãs, para justificar o fato de não sermos desprendidos para socorrer e sustentar aqueles que precisam ser supridos na obra do Senhor. Quantas vezes muitas outras coisas tomam prioridade na nossa vida e nós negligenciamos o socorro e o sustento na casa de Deus. Então, Paulo ele vai chamar aqui os crentes para uma reflexão muito importante no versículo 8. Ele vai dizer: o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Ou seja, se você está investindo, se você está suprindo as necessidades da obra do Senhor, certamente você vai ser ainda mais alimentado, você vai colher os frutos disso. Agora, se nós desprezamos o Evangelho de Cristo, se nós não nos importamos com a qualidade do alimento espiritual que está sendo oferecido ali, nós não investimos nisso, se nós temos outras prioridades na nossa vida, é da carne que nós vamos escolher. E aquilo que nós escolhemos nessa vida é passageiro, aquilo passa. Mas aquele que semeia para o Espírito, do Espírito ele colherá para a vida eterna. Então perceba que Paulo ele está destacando, trazendo esse novo assunto aqui para aqueles irmãos, para mostrar que quando eles desprezaram a pregação do Evangelho de Cristo, eles estavam com isso desprezando os ministros da palavra e eles estavam prestes ali a ter uma colheita, uma ceifa não muito agradável, não muito boa para eles. É isso que Paulo está nos ensinando aqui nessa parte. Mas, aqui na frase de João Calvino, que nós já vimos, mas para finalizar, o trecho final aí da carta aos Gálatas, Paulo agora ele vai dizer onde deve estar a nossa glória. E isso ele fala dos versículos 11 a 18, dizendo: vede com que letras grandes vos escrevi de meu próprio punho. Todos os que querem ostentar-se na carne, esses vos constrangem a vos circuncidardes, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei. Antes, querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo,
pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. E a todos quantos andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito. Amém. Algo bastante curioso aqui é porque Paulo aqui ele diz que ele mesmo estava escrevendo essa carta. Nós não mencionamos aqui no nosso estudo, mas Paulo ele fala do seu amor para com esses irmãos, né? Ele fala que estava sofrendo por eles como que com dores de parto. Paulo tinha um grande apreço, um grande amor por essa igreja. E apesar das palavras duras que ele utiliza, né? Nós vimos algumas palavras duras que Paulo ele utilizou ao falar com esses crentes, mas isso devido à responsabilidade e o amor que Paulo tinha por eles. Paulo estava querendo despertar neles toda essa situação, todo esse problema que estava afetando a vida deles. E novamente aqui, Paulo ele vai trazer a lembrança deles aqueles perturbadores lá do capítulo 1. E aqui ele vai dizer que o interesse deles não era com o crescimento e o fortalecimento espiritual dos crentes. Eles não estavam preocupados com isso. Eles não estavam preocupados em instruir aquelas pessoas no caminho do Senhor, que eles ficassem bem, que eles conhecessem o Evangelho de Cristo. Não era essa a preocupação deles. Mas eles queriam, de alguma forma, ostentação. Ou seja, eles queriam ser admirados, eles queriam muitos seguidores, eles queriam muitos aplausos. E por isso, então, eles entregavam uma mensagem que era agradável para todo mundo, embora vá dizer aqui que nem eles mesmos guardavam aquilo, né? Mas eles queriam que os outros praticassem para que eles pudessem se gloriar do trabalho deles. Então, Paulo vai dizer que o que eles queriam era isso, era atenção, eram muitos seguidores, muitos aplausos, né, admiração do público, era isso que eles estavam querendo. E Paulo vai dizer o porquê eles faziam assim. Paulo diz que eles faziam isso para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo, note. Esses vos constrangem a vos circuncidardes, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Irmãos, note a preocupação de Paulo com os danos que aquele falso evangelho poderia causar. Ele não duvidava de que era uma mensagem que estava atraindo multidões. Paulo não questiona isso. A mensagem desses perturbadores da fé atraía multidões. Paulo ele também não tinha dúvida de que atraía muitos interessados para uma vida farta nesse mundo. Mas ele diz que eles estavam fazendo isso, que essa era a mensagem deles, porque eles não queriam ser perseguidos por causa da cruz de Cristo. O mesmo Paulo, quando ele escreve aos Coríntios, ele vai dizer que a mensagem da cruz é loucura para este mundo. Quem iria querer se comprometer com algo que era uma loucura, e que naquele tempo a pessoa poderia sofrer grandes perseguições, grandes danos para o seu corpo físico, para a sua vida material? Naquele tempo, ser um anunciador do Evangelho da Cruz era um grande risco que as pessoas sofriam, enfrentavam. E certamente aqueles fraudadores da fé eles não estariam prontos para isso. Não era isso que eles queriam, não. Por isso, eles não se comprometiam com a pregação do Evangelho de Cristo. Mas no lugar disso, eles ensinavam muitas outras coisas vãs, que atraíam público, que atraíam a multidão e que livrava eles de serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Mas o mesmo alerta que Paulo faz para esses crentes da Galácia, esse mesmo alerta serve para nós hoje também. Muitos fraudadores da fé
pregando muitas coisas, atraindo muita gente, mas se esquivando de se envolverem com a mensagem da cruz de Cristo. Não querem se envolver com a mensagem da cruz de Cristo. Cruz é sinônimo de dor, meu irmão. Cruz é sinônimo de morte da nossa velha natureza, é sinônimo de perseguição, de ofensa, de desprezo. Mas lembre-se também de que foi na cruz que a obra de Cristo ela foi realizada por todos aqueles que creem. Então, essa mesma cruz, ela se torna também sinônimo de nova vida no Espírito, e de uma esperança de uma eternidade com Deus, a nossa esperança de uma eternidade com Deus. Essa é a mensagem da cruz de Cristo que Paulo está mencionando aqui. E por isso o apóstolo ele vai dizer então no versículo 14, mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Longe de mim querer gloriar-me, ou de atrair glória para quem eu sou. O mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. Mas se há um lugar onde devo me gloriar, é na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, que o nosso deleite esteja naquilo que o Senhor Jesus já realizou por nós. Uma obra que ninguém poderia realizar. Uma dívida que ninguém poderia pagar. Se há um lugar de glória para o crente, é na mensagem e na obra da cruz. Na obra realizada na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Com essas palavras, então, nós encerramos esse breve estudo sobre a carta de Paulo aos Gálatas. Nós temos consciência de que muitas outras coisas profundas poderiam ser extraídas dela, mas nosso objetivo aqui foi passar alguns ensinamentos de forma bastante breve. Eu espero que você tenha gostado, que você tenha sido edificado na palavra do Senhor, que tenha sido de grande aproveitamento para a sua vida espiritual. Que Deus possa te abençoar em nome do Senhor Jesus Cristo.